bom momento para entrar em bolsa? É ruim? O que que você faz Queria que você fizesse uma análise sobre isso. Legal. Você conhece bem o mercado. Cara, a gente tem uma visão muito otimista, tá? Legal. O que é a última grande tendência macro, assim, né? Quer dizer, a grande tendência macro no Brasil que a gente estava capturando e de repente a gente retrocedeu muito mais do que a gente imaginava, por isso até que a gente acabou tendo prejuízo nos fundos, né? É a redução da taxa de juro real para patamares de níveis desenvolvidos, de países desenvolvidos. O mundo inteiro fez a migração para juros reais mais baixos. Isso aí foi em cima de fatores estruturais das economias, né? Então, você vê a demografia dos países, questões de produtividade, né? Então, houve um shift para baixo na taxa de juro neutra dos países, no mundo inteiro, menos no Brasil. Isso no Brasil foi retardado por causa de toda a crise que a gente teve em 2014 e tal. Mas depois daquilo, quando arrumaram a casa, isso vinha acontecendo. Até a pandemia, onde o negócio foi implodido de novo e a gente voltou a ter uma taxa de juro real muito maior que a dos nossos pares. Tá? Isso é que eu acho que é o principal. Né? Então, a gente tem duas tendências aí. A primeira tendência, que é a tendência exógena, né, do global, de redução de taxa de juros, porque a gente está passando por um cluster de inflação, em função aí a gente ainda está vivendo a pandemia, né? Então, só que a galera que estuda, que lá do livrinho, que faz as contas de forma adequada, calcula que não há razões para acreditar que houve um shift na taxa de juros estrutural. Isso certo. Aí, passado do cluster de inflação, ela deve voltar a cair. Esse é o exógeno, a taxa de juros americana. E endógeno tem essa convergência da taxa de juros real brasileira para níveis internacionais e níveis razoáveis, que não é razoável a taxa de juros real brasileira. E essa é uma das principais razões pelas quais as pessoas plotam a bolsa contra o CDI e falam por que a bolsa no Brasil não bate o CDI? Porque o CDI no Brasil é descalibrado, estruturalmente descalibrado. A taxa de juros real é estruturalmente muito alta. E a gente vinha fazendo esse movimento. Né? E aí, de novo, tem muito mais de questões estruturais, como mudança na demografia, de produtividade, do que propriamente se é um governo assim ou um governo assado. Então, a gente teve a gente retrocedeu nesse aspecto. Né? O mundo subiu a taxa de juros, o Brasil subiu muito mais do que o resto do mundo. E agora esse movimento tá acontecendo de novo na direção que a gente acha que vai acontecer aqui no ano passado. E isso é muito bom para ações, muito bom para ações, pelo efeito duplo. Primeiro, o efeito da aceleração do crescimento, né? Então você tem, com taxa de juros mais baixa, né, caindo, né, você deve ter um PIB acelerando. E o segundo efeito é a redução da despesa financeira. Né? Então você vê que as empresas sofreram muito nos últimos 2 anos com pagamento de juros. Né? Várias ficaram aí quase pelo caminho, né? Algumas ficaram pelo caminho. Mas e aí você agora tem isso aliviando novamente, alivia o fluxo de caixa para o acionista das empresas, volta a constituir mais patrimônio mais rápido, volta a investir mais rápido, e aí é aquela bola de neve que vai aumentando, que nem a gente vinha vendo. Então é por isso que eu acho que a gente está nesse processo, esse processo deve durar pelo menos ainda esse ano, processo de queda de taxa de juros, né? E talvez até mais do que isso. Aí tem uma visão política, no caso, de acreditar que um presidente do Banco Central, colocado pelo PT, deve, sim, de alguma forma, ter uma taxa de juros terminal. Eu espero que é marginalmente mais baixa do que seria se fosse um cara com uma visão de... Se o Campos Neto se mantivesse... Entendeu? Se o Campos Neto se mantivesse, pararia em 9. Um presidente do PT pode parar em 7,5. Mas esse 1,5 faz toda a diferença. Faz. Nossa. Então, eu acho que tem esse efeito da continuação da queda de juros por mais tempo. Enquanto isso estiver acontecendo, cara, é bolsa acelerando. O que é risco, né? O risco é você ter uma desaceleração mais forte da China, por exemplo, que nos contamine através do canal do comércio internacional. Eu acho que esse é o principal risco hoje em dia. Mas o que surpreende todo mundo dia a dia, inclusive a gente, por isso que a gente até neutralizou Vale do Rio Doce, que a gente tinha um short implícito lá através dos BOVA11, um short indireto, a gente comprou Vale para neutralizar, é que o minério de ferro, mesmo com o mercado imobiliário na China capengando, notícias horrorosas dia após dia, o minério de ferro continua super alto, o petróleo continua no nível alto. Né? Então, alto para o que as empresas conseguem entregar de margem. Né? Porque se você olhar nos últimos anos, em termos reais, tudo caiu muito. Está no mesmo preço de 2012. Coloca a inflação, você vê que caiu para caramba. Mas ainda continua em níveis altos. Então, enquanto isso estiver assim, tudo bem. O Brasil, ele continua indo bem. Mas o risco é isso se aprofundar de alguma forma. Né?